uma história bem antiga. Eu tive um sonho quando eu era criança, e já mocinha, eu já me imaginava seguindo a carreira militar. Eu gostava de ver filmes que tinham mulheres na carreira militar, e teve um filme que me chamou muito a atenção pela maneira como contaram a história dessa mulher nesse filme. O nome do filme era Mulheres em West Point, o nome desse filme. E mostrava justamente o início da carreira militar das mulheres nos Estados Unidos. Aquela história me deixou tão feliz, sabe? Eu fiquei tão feliz de ver aquilo. Eu falei, poxa, então isso é de verdade, E a senhora real. tinha quantos anos? Eu tinha 16, 17 anos quando eu vi essa história pela primeira vez. E anos depois, né, quando abriram as inscrições para a primeira turma, né, eu não tinha ideia do que fazer, não tinha noção do que seria a minha vida na Polícia Militar, mas quando abriram as inscrições, eu falei, eu vou lá tentar, por que não? Né? Minha mãe foi comigo, me lembro que ela foi comigo, me acompanhou nessa época, e ela foi minha companheira durante esses anos todos, esses 40 anos, foi minha companheira nessa jornada, que sempre me apoiou muito. E eu fui lá, fiz a minha inscrição direitinho, fiz a prova. Eu me lembro que foi no Maracanã, o Maracanã lotado, só tinha mulher no Maracanã. Uma coisa incrível. Aí, do sonho do filme até fazer a prova, aí a senhora tinha quantos anos quando fez a prova, quando abriu a inscrição? 19. 19. 19. Aí, com 17 anos que nasceu esse sonho? Sim, com 17 anos. Mas já tinha vontade de ser militar? Né? Sim, sempre tive. Sempre alimentei esse sonho, né? E fiz uma carreira, acredito que muitas meninas que vieram depois, como vocês, né, que se inspiraram na nossa vida, na nossa história. Eu me sinto muito orgulhosa, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui, de ter conseguido chegar ao final da minha carreira e bem. Né? É o mais importante, né? Muito, muito importante. E a senhora não sentiu medo, assim, por ser algo novo, né? Vocês foram pioneiras. Sim. Era tudo muito novo. Era falando aqui com vocês, eu estou fazendo uma viagem ao passado, literalmente. Porque era tudo nós. Tudo era nosso. Era a imprensa, sabe, era novidade, então todo mundo olhava para a gente. E a recepção dos homens? No começo, eles nos olhavam com muita desconfiança mesmo, e houve muito preconceito, a gente enfrentou isso, obviamente, porque era uma corporação tradicionalmente de homens, né? Então, é óbvio que nós enfrentamos o preconceito, tivemos muitas barreiras. E se hoje vocês enfrentam alguns problemas, algumas barreiras, vocês não fazem ideia do que nós enfrentamos lá atrás. A gente quer saber, quer fazer ideia. Em 1982, nós éramos as pioneiras, então olhavam para a gente com desconfiança, nos tratavam como bibelôs, sabe? Não podia fazer nada. Nada. Nós éramos intocáveis. Pra vocês terem uma ideia, nós éramos intocáveis. O nosso recrutamento, eles tinham tanto medo da gente, essa que é a verdade. Eles tinham tanto medo da gente fazer uma besteira, da gente cometer um erro, deles cometerem um erro com a gente. Era tudo muito novo para todo mundo, tanto para nós quanto para eles. Né? Uma corporação que era tradicionalmente masculina, de tropa masculina, e de repente entravam 157 mulheres naquele meio. Então eles ficaram tão assustados quanto nós. Não sabiam nem como se comportar, na verdade. Exatamente. A gente foi aprendendo, nós fomos aprendendo uns com os outros. Essa que é a verdade. Nós fomos aprendendo uns com os outros. Tanto eles quanto nós. E não foi uma convivência muito fácil no início, né?
como eu falei, por causa das desconfianças, mas depois fluiu. Depois fluiu porque eles perceberam que tudo que a gente queria era um espaço. A gente queria trabalhar, a gente queria mostrar que sabia, que podia, que éramos capazes de fazer, né? E eles foram nos deixando aos poucos, eles foram. Ganhar o respeito. Exatamente, a gente conseguiu conquistar o respeito da tropa.